O Ars Goetia, ou Ars Goetia, é um livro onde se podem encontrar explicações detalhadas de como interagir com 72 demônios que o rei Salomão conseguiu capturar. No livro, não só está explicado como invocá-los, mas também se fala sobre eles, quais são suas qualidades e o que eles podem fazer. As instruções sobre como invocá-los são muito importantes, mas talvez seja ainda mais importante saber como lidar com eles e como fazer com que obedeçam às nossas necessidades. E para que propósito nós precisamos deles. Em outras palavras, podemos usar esses 72 demônios para nossos propósitos e, em troca, eles podem te pedir um favor depois de terem te servido. Já ouvimos falar de exorcistas que expulsam demônios das pessoas. No entanto, somente o rei Salomão foi quem conseguiu contê-los. Então fica avisado. Isso não é algo com o que deveríamos brincar. Segundo a lenda, eles foram capturados e selados em um barril de bronze e depois jogados nas profundezas de um lago. Algum tempo depois, os babilônios encontraram o barril. Eles pensaram que continha um grande tesouro. Então, sem pensar duas vezes, abriram o barril e libertaram os 72 demônios presos em seu interior. Disse que todos eles voltaram para seus lugares de origem, com exceção de Belial, que, segundo dizem, permaneceu com o povo. O documentarista e... Estes são os 72 demônios capturados pelo rei Salomão. As operações da magia cerimonial consistem em, número 1, visão. É o círculo quadrado ou triângulo. Os vasos, as lâmpadas, batas e implementos que são usados na invocação. 2. O som, as invocações. 3. O cheiro, os perfumes e incensos. 4. O gosto, os sacramentos. 5. O tato. Estar com o demônio. 6. Mente. É a combinação de tudo o que foi dito antes e a reflexão sobre o seu significado. Quem invocar ou tentar brincar com esses demônios deve ter muito cuidado, pois certos efeitos podem ser sofridos durante o processo. Desde o aparecimento do espírito, a conversa com ele, possíveis choques devido à imprudência, etc. Inclusive o êxtase, a loucura e a morte. De acordo com Salomão, nós podemos obter certos benefícios dos demônios, como coletar informações, destruir nossos inimigos, entender as vozes da natureza, obter tesouros, curar doenças, etc. Os demônios que o rei Salomão capturou e selou foram classificados de acordo com sua posição hierárquica. Assim, podemos encontrar reis, duques, príncipes, marqueses, condes, cavaleiros e presidentes. No entanto, como tentar nomear os 72 demônios e suas características seria algo tedioso, decidi contar apenas uma pequena parte deles. Mas se você quiser conhecer todos os 72 nomes, não se preocupe. Na descrição, deixei um link com um arquivo onde você poderá saber mais sobre todo o assunto.
O primeiro demônio é o rei que governa o leste, chamado Baal. Ele é invisível, comanda 66 legiões de espíritos infernais e torna os homens invisíveis. Ele aparece de várias formas, às vezes como um gato, às vezes como um homem, e às vezes em todas as formas ao mesmo tempo. Sua forma de falar é muito elegante e é assim que você deve invocá-lo, caso contrário, ele não aparecerá. Outro demônio é um duque chamado Agares, que governa no Oriente, e aparece na forma de um ancião montado em um crocodilo, carregando um açor no punho. Ele pode ensinar todos os idiomas ou línguas que existem atualmente. Ele pode causar terremotos e comanda 33 legiões infernais. O terceiro espírito é um príncipe poderoso chamado Bazago. Sua principal característica é declarar coisas passadas e futuras, descobrir ou encontrar coisas ocultas ou perdidas. Comanda 26 legiões infernais. Outro deles se chama Gamilin, é uma grande marquesa. Aparece na forma de um cavalo pequeno e depois, em forma humana, fala com uma voz estranha, como se fosse a voz de um cavalo. Ensina os pecados das pessoas e comanda 30 legiões infernais. Assim, todos os 72 demônios possuem um nome, características próprias e comandam legiões infernais. Mas é preciso ter um cuidado especial com os 4 reis dos pontos cardeais: Baal, Amaimon, Siminiar e Goabe. Eles são os reis do leste, oeste, norte e sul, e não devem ser invocados exceto em grandes ocasiões. Os demônios, dependendo de sua natureza, só podem ser capturados em determinadas horas do dia e dependendo do clima. Por exemplo, os reis podem ser contidos das 9 ao meio-dia. Os duques podem sair do amanhecer até o meio-dia, desde que o clima esteja agradável. Os presidentes podem ser invocados a qualquer hora do dia, exceto ao crepúsculo. E as contas também podem ser capturadas a qualquer hora, mas em lugares onde não exista barulho causado pelos humanos. Por exemplo, uma floresta. Para poder conter um demônio, é importante criar um círculo onde se colocam certas palavras e o nome do demônio. Esse círculo é feito para que o demônio fique contido dentro dele e possamos conversar com ele. Mas por que Salomão se deu ao trabalho de capturar esses demônios? No Testamento de Salomão está descrita uma história em que um menino que trabalha com seu pai nas obras de construção de um templo é visto pelo rei Salomão. E ele percebe que o menino está cada dia mais magro. Então, um dia ele se aproxima e pergunta: "Eu não te amo mais do que a todos os artesãos que trabalham no templo de Deus? Eu não te dou um salário dobrado e uma provisão nobre de comida? Como é que a cada dia e a cada hora você fica mais magro?" Então o menino respondeu: "Ó rei, escute o que aconteceu com tudo o que seu filho tem. Depois que todos nós estivermos liberados do nosso trabalho no templo de Deus, depois do entardecer, quando me deito para descansar, um dos demônios malignos vem e tira metade do meu pagamento e a outra metade da minha comida. Então ele também pega minha mão direita e me chupa o polegar. E aqui minha alma está oprimida e meu corpo fica mais magro a cada dia." Então o rei Salomão, ao ouvir isso, foi ao seu templo e orou dia e noite, pedindo a Deus que lhe entregasse esse demônio e lhe desse autoridade sobre ele para repreendê-lo. E foi assim que suas orações foram ouvidas. E um dia apareceu diante dele o arcanjo Miguel, que lhe trouxe um anel pequeno com um selo nele, que consistia em uma pedra gravada, e que com ele teria o poder de controlar os demônios, tanto femininos quanto masculinos.
e que deveria usá-los para seu benefício e edificar Jerusalém com a ajuda deles. O anel que foi entregue a Salomão é conhecido como um anel pentalfa. Depois, Salomão foi com o menino e lhe entregou o anel, dando instruções sobre como usá-lo. Ele disse que, quando o demônio voltasse, o menino deveria lançar o anel sobre o peito dele e pronunciar certas palavras. Então o menino, ao terminar sua jornada de trabalho, foi para casa e esperou pelo demônio. Quando ele chegou para tirar seu pagamento, comida e para chupar seu dedo, o menino seguiu as instruções e jogou o anel no peito dele. Então ele disse: "O rei Salomão está te chamando aqui?" E então ele correu até o rei. Mas o demônio gritou em voz alta, dizendo: "Filho, por que você fez isso comigo? Tire o anel e eu lhe darei o ouro da terra. Só tire isso de mim e não me deixe levar para Salomão." O menino, é claro, não obedeceu ao demônio e correu até o rei. Quando chegou ao seu trono, ele contou o que havia acabado de acontecer e disse que o demônio estava na entrada do templo. Então Salomão saiu até as portas e encontrou o demônio tremendo. Em seguida, Salomão perguntou: "Quem é você?" E o demônio respondeu: "Meu nome é Órnias." Em seguida, Salomão continuou interrogando o demônio. Ele perguntou seu nome, seu signo, suas formas e suas características. O demônio, preso pela magia do anel, confessou tudo com grande facilidade. Ele também disse que era descendente do arcanjo Uriel e que se transformava em mulher para seduzir os homens e estrangulá-los. O rei Salomão o repreendeu e disse que ele cortaria as pedras recém-trazidas para a construção do templo. Mas o demônio Órnias lhe disse: "Eu te suplico, rei Salomão, deixe-me ir livre e eu trarei todos para você." Os demônios. Mas a vontade de Deus no rei era maior. E então Salomão clamou aos céus por ajuda do arcanjo Uriel, e imediatamente o arcanjo desceu do céu, e ficou ao lado de Salomão e o ajudou a fazer com que o demônio obedecesse. Posteriormente, Ornéas foi até Belzebu e fez o mesmo que o menino com o anel, levando-o à presença de Salomão. E assim sucessivamente muitos demônios foram levados ao rei. Todos foram capturados e colocados para trabalhar para ele. Eles contaram seus segredos a ele. Contaram suas características, ajudaram-no a criar o templo. E inclusive 2 deles mantinham uma enorme pedra flutuando no ar. Todo mundo sabia que Salomão era um rei misericordioso e que tinha poder sobre os demônios. Em uma ocasião, Salomão recebeu uma carta vinda de um povoado cuja paz estava sendo afetada por um demônio. Salomão enviou um súdito e este capturou o espírito maligno, o rei Salomão. Salomão começou a ganhar mais fama. No entanto, no final, Salomão foi vencido. Sua fé foi abalada por uma mulher. Ele mesmo conta em seu testamento como o Espírito de Deus se afastou dele depois de adorar o Deus Moloque. Como ele se tornou fraco e tolo em suas palavras. Finalmente, no testamento do rei Salomão, ele nos diz: "Então eu, miserável que sou, segui o conselho dessa mulher. E a glória de Deus se afastou de mim e meu espírito se obscureceu, e me tornei diversão para ídolos e demônios. Por isso escrevi este testamento, para que aqueles que o possuírem tenham piedade dele e cuidem das coisas futuras e não das primeiras. Para que encontrem a graça para sempre. Jamais. Amém." No final, resta uma grande incógnita. Onde ficou o anel de Salomão? Seria possível recriar um. Talvez nunca saberemos, talvez tenha ficado escondido em alguma parte do templo, quem sabe?
A única certeza é que não devemos brincar com esse tipo de coisa, porque podem ser perigosas e incompreensíveis para quem não tem todo o conhecimento e, claro, o Espírito de Deus. Eu sou El Documentalista. E isso foi os 72 demônios capturados pelo rei Salomão.